Olá, a paz do Senhor. Neste domingo estudaremos a lição de número 9, com o tema Uma Igreja que se arrisca. A leitura bíblica em classe está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 6, dos versículos 8 a 15, capítulo 7, versículos 54 a 60. A palavra-chave é martírio. E vamos abordar nesta lição Estevão e a igreja que tem sua fé contestada. Estevão e a igreja que defende sua fé. Estevão e o martírio da igreja. Nesta lição, estudaremos a vida e o testemunho de Estevão, um homem cheio de fé, de sabedoria e do Espírito Santo. Ele enfrentou oposição, falsas acusações e, por fim, o martírio, mas permaneceu firme na fé e na defesa do Evangelho. Sua história nos ensina que a igreja, ao cumprir sua missão, inevitavelmente enfrentará perseguições e desafios. No entanto, assim como Estevão contemplou a glória de Deus, mesmo em meio à adversidade, somos chamados a confiar plenamente no Senhor e a perseverar até o fim. Que esta lição fortaleça a nossa fé e nos inspire a ser testemunhas fiéis de Cristo, independentemente das circunstâncias. Na lição deste domingo, vamos conhecer um pouco mais sobre a vida de Estevão, um dos 7 escolhidos para a diaconia. Quando lemos esse texto do livro de Atos, capítulo 6, logo percebemos que estamos diante de uma pessoa extraordinária de grande fé, cheio do Espírito Santo e de sabedoria, um autêntico cristão destemido. Estevão é um modelo para todo cristão e, sem dúvida, serve de modelo para a igreja do Senhor. Observamos que a perseguição a Estevão e seu consequente martírio marcam um momento decisivo na história da igreja cristã. Quando a igreja sai para fora dos muros de Jerusalém para alcançar o mundo, estava tendo, portanto, cumprimento das palavras de Jesus de que a igreja seria testemunha tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Atos 8 marca o início daquilo que foi anunciado em Atos 1. Aprendemos com Estevão em Atos 6 e 7 que a fé cristã sempre será questionada. Ele enfrentou oposição e todo cristão também enfrentará. A fé será colocada à prova, sem espaço para indecisão. Além disso, Estevão nos ensina que todo cristão deve saber defender sua fé, explicar e sustentar as crenças cristãs. É uma responsabilidade da igreja e cada crente precisa entender no que acredita e como responder a desafios. No entanto, em um mundo que muitas vezes se opõe ao cristianismo, não basta apenas defender a fé. É preciso estar preparado até mesmo para enfrentar perseguições. Estevão é um exemplo de coragem, mostrando que tanto o cristão quanto a igreja devem estar dispostos a permanecer firmes, mesmo que isso signifique perder a liberdade ou até a própria vida. Lucas nos conta que, em um momento do ministério de Estevão, um grupo de judeus que vivia fora de Israel, chamado de judeus helenistas, se levantou contra ele. Esses judeus faziam parte da diáspora, ou seja, eram pessoas que tinham se espalhado por outras regiões, fora do território de Israel. Eles não concordaram com o que Estevão estava ensinando e começaram a se opor ao seu trabalho. Esse levante aconteceu logo após Estevão fazer prodígios e grandes sinais entre o povo. É interessante observar que o verbo grego usado aqui, anistemi, com o sentido de levantar, é o mesmo verbo usado com Marcos quando disse que houve testemunhas falsas que se levantaram para acusar Jesus.
Anteriormente, Cristo já fora atacado no seu ministério terreno. Agora, o ciclo se repetia com seus seguidores. A fé cristã sempre será alvo e objeto de ataque. Se a igreja é verdadeiramente cristã, sempre haverá em algum lugar um levante. Neste episódio, o levante fora motivado por conta da inveja que os religiosos sentiram ao verem suas sinagogas esvaziadas por motivo das pessoas se renderem a um evangelho de poder. Uma igreja bíblica sempre estará sob ataque e terá sua fé contestada. Uma outra palavra usada neste texto merece nossa atenção. É o vocábulo suzeteo, traduzido aqui como disputavam, e disputavam com Estevão. Os léxicos ou dicionários de grego-português observam que este termo era frequentemente usado no contexto de discussões religiosas ou filosóficas, onde diferentes pontos de vista estavam sendo examinados ou desafiados. Era uma forma de debater ideias e impor aos outros sua forma de enxergar as coisas. Em outras palavras, os judeus helenistas não estavam simplesmente discutindo com Estevão, isto é, batendo boca, mas procurando a todo custo sobrepor sua cosmovisão através de uma narrativa bem construída. A igreja sempre teve de lidar e combater a falsa narrativa. Nos dias de Jesus, ele foi acusado de enganar o povo. Quando ele ressuscitou, criaram a narrativa de que seu corpo havia sido roubado pelos discípulos. O apóstolo Paulo foi acusado de pregar contra os decretos de César. E pelo fato de pregar a respeito de Jesus e da ressurreição, o acusaram de pregar deuses estranhos. Hoje não é diferente. A igreja luta em várias frentes com falsas narrativas que a todo custo querem minar o seu testemunho e desacreditá-la. Estevão, além de ser um bom administrador, foi também um poderoso orador. Quando confrontado no templo por vários grupos antagônicos ao cristianismo, usou uma lógica convincente para refutá-los. Isto está claro na defesa da fé que ele fez diante do Sinédrio. Estevão apresentou um resumo da história dos judeus e fez poderosas aplicações das Escrituras, o que atormentou seus ouvintes. Durante seu discurso, ele provavelmente percebeu que estava redigindo sua sentença de morte. Os membros do Sinédrio não podiam suportar que suas motivações malignas fossem expostas. Apedrejaram Estevão até a morte, enquanto ele orava pedindo que o Senhor os perdoasse. As palavras finais do discípulo demonstram o quanto se tornou parecido com Jesus em pouco tempo. A morte de Estevão causou um duradouro impacto sobre o jovem Saulo de Tarso, que deixou de ser um violento perseguidor dos cristãos para tornar-se um dos maiores defensores e pregadores do Evangelho que a igreja já conheceu. Estevão e o martírio da igreja. Diante de um grupo enfurecido, Estevão contemplou a glória de Deus. Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Uma igreja que contempla o Cristo glorificado não nega a sua fé. Perdoando o agressor. A última declaração de Estevão antes de sua morte é marcante e cheia de significado. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhe imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Aqui vemos um cristão que não teme a morte porque contempla a coroa da vida. Temos aqui a figura de uma igreja que, literalmente, se dá pelo perdido, que se sacrifica por ele.
esse deve ser o modelo a seguir. Estevão, um dos 7 escolhidos para o trabalho social da primeira igreja, representa o modelo de uma igreja verdadeiramente bíblica, qualificada, cheia de fé e do Espírito Santo. Não teme se pronunciar diante de um mundo e de uma cultura contrários. Não teme o sofrimento e nem mesmo a morte na defesa daquilo que acredita e prega. É o modelo de uma igreja que, em vez de ficar no seu conforto, vai até as últimas consequências, arriscando-se pelo Senhor. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Amém.